Há no mundo aproximadamente 8 bilhões de habitantes. Estamos espalhados em 195 países com culturas, línguas e hábitos diferentes. Porém, uma singularidade nos une, e ela se chama Jesus Cristo. Venha fazer parte da Nação Convergente. Fala, Nação Convergente! Eu sou Rafael Maia, que imenso prazer estar recebendo vocês aqui. Então, antes de começar esse vídeo, você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, dá um pulinho lá no Instagram, no @Nação Convergente e se inscreve lá. Eu queria estar apresentando para vocês esse livro, Somente uma Gota do Sangue de Jesus, do pastor César Castellanos, que nós estaremos trabalhando esse livro, lendo ele juntamente com vocês durante esse mês de novembro. E todos vocês estão convidados para ir no nosso Instagram, @Nação Convergente, que durante esse mês nós estaremos falando de pequenos trechos, pequenos pedaços sobre ele. E no dia 30, aqui no nosso canal, nós estaremos comentando, fazendo aplicações do livro Apenas uma Gota do Sangue de Jesus, ok? Posso contar com vocês? Não esqueçam, Apenas uma Gota do Sangue de Jesus, do pastor César Castellanos. Então, galera, vamos lá, nossa meditação, nossa palavra do dia. Vamos lá, pega a sua Bíblia aí, abre juntamente comigo lá em Apocalipse 22, que vai falar assim, ó. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore serão para a cura dos povos. Então, galera, o tema da nossa palavra de hoje é mergulhando em Deus. Para agora e reflete comigo. Em algum momento você já ouviu falar dessa profundidade, desse rio que sai do trono de Deus? E realmente você ouviu, porque essa visão quem teve antes de João em Apocalipse foi Ezequiel. E Ezequiel até fala o seguinte lá no capítulo 47, que então o anjo me tirou do templo e me fez andar 1000 côvados, até que a água me chegou nos pés. Então a gente tem que entender, galera, que esse rio que sai do trono de Deus é o mesmo rio que Ezequiel viu. E só que para chegarmos nessa profundidade, para chegarmos nesse trono de Deus, é necessário que a gente passe por umas etapas. E quais seriam essas etapas, Rafael? A primeira etapa, ele vem falando que a água estava em seus pés. O que isso quer dizer? Lá em Êxodo, no capítulo 40, versículos 34 e 35, vai falar que havia uma nuvem, que o povo de Israel só andava quando essa nuvem também andava. Então, quando nós mergulhamos os nossos pés quem me dá a ordem de se mover ou não é Deus. Então é algo que nós temos que levar para a nossa vida. Quem nos dá a nossa direção é Deus. Depois Ezequiel vai falar que ele andou mais 1000 côvados e a água lhe deu nos joelhos. Quando a água lhe dá nos joelhos, ele está falando de amor a Deus. Esse amor que nos liberta, esse amor que cuida da gente. Por que de tanto amor? Porque Deus nos amou primeiro. Então a água nos joelhos quer refletir o amor de Deus em nossas vidas. Esse amor que me faz procurar somente a Deus na hora das minhas adversidades. E Ezequiel vai falando que o homem mandou ele andar mais 1000 côvados. E quando ele anda mais 1000 côvados, a água está na região lombar. E a cultura judaica nos fala que toda a força do homem está na sua região lombar. Que ele não consegue se mover sem os músculos lombares. Então essa água nos lombos quer dizer o seguinte, que a minha força é Deus, que o meu movimento é de acordo e com querer da vontade de Deus. Então quando eu mergulho, quando eu me entrego até a água nas minhas regiões lombares, isso quer dizer que eu estou entregando a minha força a Deus. Nos versículos 6 e 7 de Ezequiel, vai falar que ele entrou em águas turbulentas.
ou seja, águas na qual ele não tinha o controle. E o interessante é o seguinte, que quando nós perdemos o controle da nossa vida, é porque ela está no controle de Deus. O que Ezequiel está falando é o seguinte, nós mergulhamos por completo. E mergulhar por completo é falar, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, assim como o apóstolo Paulo falou. Olha que maravilhoso. Então mergulhar para Deus não é ficar com a água nos pés, nos joelhos, nos lombos. Mergulhar para Deus ou mergulhar em Deus é se entregar por completo. Sabe? 1 Timóteo 1,7 vai falar, Deus não lhe deu espírito de covardia. O que isso quer dizer, Rafael? Que aonde você andar, o rio de Deus tem que fluir na sua vida. A água que sai do trono de Deus tem que estar jorrando de nós. Isso também vai nos remeter em João 7,38, que Jesus vai falar o seguinte, que aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Caraca, que sensacional! Quando eu mergulho em Deus, olha o que acontece. A água que sai do trono de Deus, ela começa a fluir de dentro de mim. Mas como que eu consigo isso? Não é com a água nos pés, não é com a água no joelho, não é com a água na cintura. É mergulhando em Deus. E para aqueles que mergulham em Deus, eu sei que vocês prestaram atenção lá no início da nossa leitura. E ele vai falar o quê? Que existe uma árvore que vai produzir frutos mês a mês. Ezequiel, ele fala isso no capítulo 47, a partir do versículo 12. Que há uma árvore que produzirá fruto mês a mês e suas folhas serão para a cura. E lá em Apocalipse 22, ele dá nome a essa árvore. É a árvore da vida. Mas quem vai alcançar a árvore da vida? Você, eu, todos aqueles que mergulharem em Deus. Então, querido, querida, mergulhar em Deus não é uma opção. Mergulhar em Deus é lembrar que Ele me amou primeiro. Então eu não posso ter espírito de covardia, de querer controlar a minha vida, porque eu não sei o que está por vir pela frente. Eu tenho que entender que Deus, ele é um Deus de valentia. Ele é um Deus que escolheu Gideão, que escolheu os 300. Por quê? Porque ele quer valentes. Ele quer homens e mulheres valentes. Ele quer jovens, adolescentes valentes. Ele quer pessoas valentes. E o primeiro sinal de valentia é falar: Deus, eu saio do trono do qual eu tomei o controle até hoje e deixo o Senhor assumir toda a minha vida. O que é isso? É mergulhar, é estar submerso, é se entregar por inteiro. Então, meu querido, fica na paz de Deus, fica na graça de Deus. Se inscreve no canal, deixa o seu like, vai lá no nosso Instagram, @NaçãoConvergente, e mergulhe na presença do Senhor. Porque o que está por vir, o que nós vamos enfrentar, sozinho nós não vamos conseguir, mas com Deus a vitória é certa. Em nome de Jesus, muito obrigado pela presença de vocês. Amém.